Amém? Vamos começar que a gente já está até atrasado. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, ministrando a graça, a bênção dEle sobre a sua vida. Que você possa mergulhar nos rios do Senhor, que tem águas que curam, águas que lavam, águas que restauram, águas que transformam. No Senhor a água que mata a sede. Aleluia. Então que você possa mergulhar nesses rios do Senhor nessa noite. Que você não perca a oportunidade, porque a oportunidade é única. Hoje, o amanhã ele não existe. Amém? O Senhor fala: alegre-se e regozije nesse dia que o Senhor fez. O hoje é agora. É agora que você tem que mergulhar nas águas do Senhor. É agora que você tem que entrar nessas águas e se purificar. Aleluia, e ser limpo. Aleluia, o Senhor ele te chama para você ser limpo. Não sei qual que é aquilo, o que você precisa ser lavado nessa noite. Eu não sei o que precisa ser restaurado na sua vida, ser mudado na sua vida. Mas o Senhor sabe, Ele conhece o teu interior, Ele conhece a sua mente, Ele conhece os teus olhos, os teus pensamentos. A palavra diz que antes da gente pensar, antes da palavra sair na nossa boca, Ele já sabe. Aleluia. Eu não sei qual que é o pensamento. A gente pensa tanta coisa, né? Às vezes eu fico lá em casa, meu Deus, tem hora que eu não quero nem pensar no que eu estou pensando, mas ela já vem na minha cabeça. Porque a nossa mente, ela sim, ela trabalha 20, a gente está dormindo, acho que ela está trabalhando. Não tem base. Mas aquilo que não é de Deus, que não provém do Senhor, Ele está aqui nessa noite para lavar. Aleluia. Ele está aqui para te transbordar, para te encher, para te purificar. Encha do Senhor Jesus, se transborde do Senhor. Não se preocupe com quem está do seu lado, mas se preocupe em ser lavado, em ser restaurado, em se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque Ele tem águas que purifica, Ele tem águas que nos renovam, que batiza com o Espírito Santo. Aleluias. Oh Pai, nós te bendizemos, ó Pai, pedimos ao Senhor que fique à vontade no nosso meio, fique à vontade em nós, fique à vontade, ó Pai, nos lares, Senhor, nas famílias, Senhor, nesta noite. Pai querido, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja renovo, Senhor. Pai querido, eu não sei o que precisa ser feito nesta casa, eu não sei o que precisa ser feito, Deus, nessa vida, mas o Senhor sabe, e quem faz é o Senhor, quem restaura é o Senhor, quem batiza é o Senhor, quem renova é o Senhor, quem cura é o Senhor. Pai querido, nós pedimos a Tua presença, Deus, aleluia, no nosso meio. Pedimos que as águas do Senhor venham transbordar nas nossas vidas, ó Deus, nesta noite, que possamos sair daqui cheios, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, para que os nossos vizinhos vejam o Senhor, para que os nossos colegas de trabalho vejam o Senhor, para que a nossa família veja o Senhor através de nós. Dê-nos atitudes, ó Pai, que mostram o Senhor nessa noite, Deus amado, vem estar restaurando vidas, vem estar curando, ó Pai querido, enfermidades espirituais, vem estar curando enfermidades físicas, Deus. Ó Pai querido, a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor cura, o Senhor sara. A Tua palavra também diz que se nós pedirmos, ó Deus, o Senhor dá. O Senhor é aquele que atende o nosso clamor, é aquele que se inclina para nos ver, é aquele que se inclina para nos abençoar, é aquele que estende, ó Deus, aleluia, dos altos céus os seus braços para nos proteger, que está ao nosso redor. E nós clamamos, ó Pai, pela Tua presença, clamamos pela Tua proteção, clamamos pelo Senhor nesta noite, clamamos pela Tua presença neste lugar. Sem a Tua presença não vale a pena, sem a Tua presença não vale a pena cantar, é só apenas um cantar, e nós não queremos só cantar, nós queremos que o Senhor faça presente em nosso meio, nós queremos que o Senhor fique à vontade, nós queremos que o Senhor participe conosco. Sem a Tua presença é só um simples cantar, nós não queremos cantar, Senhor, nós não queremos só ser cantores aqui, mas queremos que a Tua presença, a Tua presença, seja no nosso meio, esteja em nós,
dia, toda hora, aonde você for, louve, adore, clame, use, aleluia, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Ei, aleluia, oh, aleluia, oh, Santo é o Senhor Deus. Nós te exaltamos, Deus. Precisamos conhecer o Senhor mais e mais, Deus. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos mais de Ti, Senhor. Mais e mais e mais de Ti, Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos mais do que o ar que nós respiramos, Deus. Tu és santo, 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 santo. Meu
adorar, continuava aos pés do Senhor. Às vezes por quase nada a gente se afasta, às vezes por quase nada a gente fica longe, a gente se distancia, mas que possamos querer conhecer mais. Aleluia. Mesmo se tudo acabar, não tiver mais nada, continue, porque Deus é, aleluia, Deus é um tudo, aleluia. Então que nós não fiquemos só no querer, mas que possamos conhecer mais. Amém? Ei, amém? Ei, aleluia. Óleo de alegria. Ei, Pai. Essa próxima música fala que nós somos livres para adorar. E ela também continua falando, né? Que ao invés de pranto, você possa ser revestido da alegria do Senhor. Tem tristeza, tem problema, tem luta. Às vezes eu fico lá pensando, meu Deus, eu numa luta dessa de Jó, será que eu conseguiria? Porque a gente medita, né? Eu fico meditando nisso. Mas ele fala que é para você continuar. Você vê a luta, um problema tão grande do irmão, e você fala, meu Deus, dá a ele força. Porque só o Senhor, mas o Senhor, Ele é a sua força. Ele é a sua força. Aleluia. A palavra dele lá em Jó 41, 22 fala desse refrão aqui: em tua presença até a tristeza salta de alegria. Você tem noção disso? Na tristeza, no problema, você vai saltando de alegria. Meu Deus, eu estava meditando nessa letra lá em casa, falei, meu Deus do céu, me ajuda a viver isso, porque a gente canta, mas na hora que chega a luta, a gente se abate, a gente se prostra, a gente chora, a gente não quer andar, a gente quer se prostrar, a gente quer ficar no quarto, a gente quer tudo menos ir na presença do Senhor, mas que possamos viver isso, porque a gente canta, mas na hora do problema, na hora da tristeza, a gente se abate, a gente se prostra, mas que você possa saltar de alegria, que eu possa saltar de alegria, não só no momento de tristeza, não só no momento de alegria, mas de tristeza, porque é isso que o Senhor quer, porque Ele fala que Ele é a sua força, Ele é a sua alegria, aleluia. Ei, vamos louvar o Senhor, vamos pular, vamos, ei, vamos, ei. Eu sou livre, meu Deus, eu cantarei pra sempre do teu amor, que lança fora o medo, que lança fora o medo em tua presença, até a tristeza salta de alegria, eu vou cantar o teu amor, que mudou a minha vida pra sempre, em todo tempo tu és bom.
tempo bom. Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Pai. Nós pedimos ao Senhor que a cada dia, Deus, transborde-nos a tua alegria, transborde-nos, ó Pai querido, o teu amor. Aleluia, nós te exaltamos, nós glorificamos, ó Deus, porque não merecemos nada, nada de ti, mas o Senhor é sempre bom, sempre presente. Obrigado, Deus, obrigado por cada voz que entoa ao Senhor. Aleluia, Pai, abençoa cada corda vocal, ministra a cada dia mais e mais vontade, Deus, de cantar louvores ao Senhor. Ó Deus amado, a cada dia mais e mais força para andar na presença do Senhor. Que a cada dia, Pai, os teus filhos, ó Deus, sejam guiados por ti, sejam direcionados dentro da palavra pelo Senhor. Sejam, ó Deus, aleluia, a cada dia cobertos pela tua presença. Que a cada dia, Pai, a tua igreja possa se renovar no Senhor, possa estar abundante, ó Pai querido, na palavra do Senhor. Que possamos ser bons vizinhos, bons cidadãos, bons amigos, ó Deus, bons pais, bons esposos, ó Deus. Que possamos, ó Pai querido, aleluia, ser bons, ó Pai querido, funcionários. Pai, que sejamos a cada dia melhores filhos de Deus. Que a cada dia possamos querer mais, parecer com o Senhor Jesus. Mostre a cada dia, Pai, através de nós a sua glória, através de nós a sua luz, através de nós o seu brilho. Faça em nós o teu querer, faça através de nós a tua vontade. Usa-nos, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Cumpra em nós os teus propósitos, realiza em nós os teus sonhos, ó Deus. Realiza na tua igreja, Pai, os sonhos do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Oh, Deus é fiel, Deus é bom, aleluias. Oh, glórias, amém. Aleluias. Meus queridos, boa noite para todos, graça e paz, amém? Aleluias, que bom que você está aqui, juntamente com a sua família, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E enquanto nós cantávamos essa canção, sobre a alegria que Deus ele tem para a vida de cada um de nós, o meu pensamento foi ali em Davi, logo após Davi ter pecado diante do Senhor, ter adulterado, mentido, feito com que um homem inocente morresse. Davi então escreve um salmo, o salmo de número 51, onde ele vai descrevendo toda essa experiência ruim, essa experiência negativa que ele teve. E ele sentiu um peso muito grande sobre a vida dele. E dentre tantas coisas, tantas confissões que Davi ele vai fazendo, uma delas que me chama muita atenção é quando ele diz a Deus assim: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu acho sensacional essa confissão que Davi ele faz diante de Deus. Isso porque Davi sentiu uma coisa que ele não tinha dúvida, era acerca do amor de Deus sobre a vida dele. Sentiu uma coisa que Davi não tinha dúvida, era acerca da salvação de Deus sobre a vida dele. Davi, ele tinha toda a convicção de que se ele caísse para trás naquele momento, ele estaria com o Senhor. Disto aí ele tinha certeza absoluta. Mas o que ele não estava experimentando era a alegria de saber que ele era de Deus. O que ele não estava vivenciando era esta alegria de saber que ele era salvo. E não parece uma contradição muito grande? Porque a salvação é a melhor coisa de Deus para a vida de cada um de nós. Isso nós não podemos negar. Não podemos negar. Nós, na maioria das vezes, não temos tudo que a gente queria ter neste mundo aqui. Talvez você não tenha a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor família. Talvez você não tenha os melhores filhos, não tenha a melhor esposa, não tenha o melhor esposo. Talvez não tenha uma vida muito boa, mas quando nós sabemos que nós temos a salvação, esta salvação cobre a falta de todas essas coisas. Mas, e quando nem a salvação produz, gera esta alegria no nosso coração?
E nem quando eu sei que sou de Deus, me é o suficiente para eu experimentar essa alegria na vida. Há daqueles que não têm a salvação que eu e você tem, mas estão vivendo mais alegre do que a maioria de nós. E meu irmão, eu queria nessa noite orar com você, porque eu sei que isso é uma realidade na vida de cada um de nós. Eu sei que os problemas, conforme foi ministrado aqui, todos nós enfrentamos. Vai variar apenas de pessoa para pessoa. Às vezes vai variar a intensidade do sofrimento que você está experimentando na vida. Mas uma coisa é certa, de fato, nada nesta vida pode roubar esta alegria da salvação de Deus na vida de cada um de nós. E que essa palavra chegue também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela casa. Então vamos orar? Você pode se colocar de pé neste momento? Vamos nos apegar a esta verdade. Vamos nos apegar a este bem precioso que Deus, Ele derramou sobre a vida de cada um de nós. Sobre a sua vida, sobre a minha vida. Feche os seus olhos e vamos orar neste momento mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Deus, aqui novamente nós estamos em tua presença, trazendo em nossos lábios cânticos de louvor, oferecendo ao Senhor aquilo que há dentro do nosso coração, aquilo que nós chamamos de gratidão, aquilo que nós chamamos, ó Deus, de satisfação, nós derramamos neste momento diante do Senhor. Aqui está, ó Deus querido, parte da tua igreja, dos filhos do Senhor, mas o fato é que o Senhor é o único que sabe, que conhece de maneira profunda, ó Deus, os dilemas, os dramas que envolvem a vida de cada um de nós, ó Deus. Deus, é bem verdade que os dias de que nós estamos vivendo não têm sido dias muito bons, não têm sido os melhores dias da nossa vida. É bem verdade, ó Deus, que os dias que nós vivemos é carregado de desespero, é carregado de infelicidade, é carregado, ó Deus, de muitas angústias. É bem verdade que o tempo em que nós vivemos é um tempo onde muitas pessoas amadas e queridas estão experimentando na carne e no corpo as dores, ó Deus, de uma enfermidade, de uma doença. É bem verdade que muitos estão lidando com a perda de alguém. É bem verdade que muitos, ó Deus, não têm o que comer. É bem verdade que muitos, ó Deus, não sabem o que será no dia de amanhã. Mas Deus, é em meio a todas estas lutas, é em meio a todas estas dores, é em meio a todas essas angústias, ó Deus, que nós, ó Deus, confessamos e declaramos nessa noite, que não queremos perder, ó Deus, o bem precioso do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Deus, a oração que nós fazemos nesta noite, é que o Senhor esteja restaurando a alegria da tua salvação na vida de cada um de nós. Ó Deus, restaura-nos, ó Deus, a alegria da tua salvação, Pai. Porque é somente com esta alegria no peito, é somente com essa alegria na alma, que a gente consegue encarar de frente, seja qual for as circunstâncias da vida. É somente com esta alegria que a gente consegue, ó Deus, encarar as situações mais adversas que a vida vai trazendo para cada um de nós. Por isso, ó Deus, tantas coisas nós te pedimos, ó Deus. Tantos são os motivos da nossa oração, ó Deus. Há uma lista infindável daquilo que nós queremos receber. São tantas as bênçãos, são tantas as promessas que estamos requerendo para nós o tempo todo. Mas, ó Deus, que nesta noite, ó Deus, o Senhor ouça esta oração, Pai. Derrama a tua alegria sobre a vida de cada um de nós, Pai. Deus, do que adianta ter um bom emprego, mas não ser realizado? Do que adianta ter uma boa família, mas não sentir prazer nesta família? Do que adianta, ó Deus, gozar de uma boa saúde, se não tem uma alegria em existir?
Do que adianta estar rodeado de amigos, se a amizade de ninguém satisfaz o meu coração? Ó Deus, e só a tua alegria que transforma todas as coisas. A tua alegria me faz me alegrar na família que eu tenho. A tua alegria enche o meu coração de gratidão pelos amigos que à minha volta estão. A tua alegria, ó Deus, me estrutura para a vida, para a existência. A tua alegria, até mesmo diante da tristeza, ó Deus, ela se renova. A tua alegria em nós, até mesmo diante de uma enfermidade, de uma doença, ó Deus, nós nos alegramos em Ti, esperamos em Ti. Portanto, ó Deus, alegria, ó Deus, não sorrisos vazios, mas alegria que nasce desta convicção: eu sou do Senhor, o Senhor é meu, e isto me basta. A tua graça me basta, a tua graça me é o suficiente, ainda que espinhos estejam na minha carne, ainda que a minha vida não seja tudo que eu queria ser, mas a alegria da tua graça me basta, me é o suficiente, ó Deus. Deus, que seja esta alegria experimentada sobre a vida de cada um de nós, Pai. Derrama, Senhor, derrama esta alegria sobre cada família aqui representada. Derrama esta alegria sobre cada casa aqui, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a tua graça seja sobre nós, que esta alegria seja sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém? Então que essa alegria do Senhor seja uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Quero chamar aqui à frente o pastor Júnior, que com muita alegria irá ministrar a palavra aos nossos corações. Aleluia. Irmãos, boa noite. Graça e paz. Amém? Tudo bom, irmão? Hã? Aleluia. Como nós acabamos de entoar, que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então, que seja verdade isso em nós, como foi aqui ministrado, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Aleluia. Irmãos, quero compartilhar a palavra aqui com os irmãos. Quem aqui tem carro? Levanta a mão assim, tem carro? Pode ficar tranquilo, irmão, eu não vou pedir o carro para você. Pergunta, tem carro, não é igreja, ai meu Deus do céu. Vai pedir para fazer um voto. Pode ficar tranquilo, tá, irmão? Você de casa aí não precisa desligar. Qual foi a última vez que você fez um alinhamento, balanceamento nele? Ih, pastor, deixa eu ver, nossa, existe isso? Pois, a nossa palavra de hoje, ela tem um pouquinho a ver com essa área de preservação do bom andamento dos nossos veículos aí, né? O alinhamento, balanceamento. Vamos aprender um pouquinho sobre isso através da palavra do Senhor. E o texto para nós se encontra lá no livro de Jeremias, no capítulo 26, verso 13. E depois Jeremias, capítulo 7, verso de 5 ao 7. Jeremias 26, verso 13. Jeremias 26, o verso 13. Amém? Aleluia. Ele diz assim: agora, pois, ó Israel,
corrijam a sua conduta e as suas ações, e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá do mal que pronunciou contra vocês. E Jeremias agora 7, do 5 ao 7. A professora ali, a teacher, tia Marilene, tem piquititos aí, pode descer lá com a tia Marilene, tá? Tem umas criancinhas aí, viu? Até 10 anos. Jeremias 7, verso do 5 ao 7, ele diz: porquanto, se realmente vocês emendarem os vossos caminhos e ações, e se de fato passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça, e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, o necessitado e a viúva, e não mais derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás das divindades estrangeiras para a vossa própria destruição, então eu mesmo farei habitar neste lugar, na terra que concedi aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui neste momento. Te agradecer pela palavra do Senhor, que mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de sermos ministrados, Deus amado, por ela. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar em nossos corações e que a palavra do Senhor, essa boa semente, possa encontrar terra fértil em nossos corações e que ela possa realmente germinar, crescer e frutificar, se transformar em ações práticas no nosso dia a dia. Siga conosco, Senhor. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, a palavra é alinhados com o céu. E o que nós vemos, se você ler, eu convido você ao longo da semana, estar lendo o livro de Jeremias, você vai se deparar com o profeta trazendo uma repreensão ao povo de Israel daquela época. E você vai ver que vai muito nessa linha de repreensão, de orientação, de exortação, chamando o povo para poder se alinhar àquilo que Deus havia colocado sob preceito, ensino, mandamento sobre o povo. Promessas ali que estava atrelada à obediência. E o povo havia se desviado deste caminho, se desviado do propósito, se desviado dos princípios, se desviado dos valores. E Deus agora, Ele chama o povo de volta. Pede para o povo aqui, como nós lemos no versículo 13, no capítulo 26. Agora, pois, Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor. E no versículo 5 do capítulo 7, ele fala assim, olha, portanto, se vocês realmente emendarem os vossos caminhos e ações, o que significa isso? É viver o que se crê, o que se ensina, o que se prega, o que chamou para poder viver. Então, Israel, emende os vossos caminhos, as vossas ações, corrijam as vossas ações, corrijam a sua conduta. Vocês têm falado de algo, mas têm vivido de maneira completamente diferente. Tanto é que Deus, Ele chama o povo a uma repreensão, dizendo assim, olha, eu não participo mais do culto de vocês. Eu não frequento mais as suas festas de lua nova, porque vocês me adoram com lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Por isso eu não faço presente no meio de vocês. E essa presença do Senhor é que faz toda a diferença.
E é o que deve nortear o nosso caminho, a nossa maneira de viver, a nossa conduta, as nossas ações, a presença do Senhor em nós. Na oração do pastor Flávio, ele foi citando aqui algumas condições que não adianta ter, às vezes, uma vida boa, agradável, com saúde, se a pessoa ela não se enxerga sentido para poder viver. Meu irmão, nós fomos chamados para poder viver essa presença de Deus em nós, e isso faz toda a diferença. Foi exatamente isso que impediu que Moisés aceitasse a proposta de Deus lá atrás, quando eles ainda estavam no deserto, e o povo nem bem tinha saído do Egito, e já estava murmurando, praguejando, reclamando de tudo. E então Deus vem para Moisés e faz uma proposta para ele, dizendo assim: Moisés, é o seguinte, eu tenho uma proposta para você. Olha, eu vou cumprir todas as promessas que eu falei com o povo de Israel. Eu vou cumprir cada uma delas. Qualquer inimigo que se levantar contra vocês daqui até a terra prometida, eu vou mandar um anjo que vai à frente de vocês e vai dar vitória para vocês diante de todas as batalhas. Mas a minha presença termina aqui com vocês, nesse exato momento, nesse exato lugar. A minha presença não continua com vocês. Ao que Moisés prontamente respondeu: de maneira nenhuma, Senhor. Eu não posso aceitar uma proposta dessa. Se a sua presença, se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair deste lugar. Nada nessa terra faz sentido para nós se a presença do Senhor não estiver conosco. Nada. Não existe nada nessa terra, por melhor que possa parecer, que se equipare, que se iguale, que possa suprir a ausência de Deus em nossas vidas. E então o profeta agora, ele chama o povo, ele fala assim: corrija a trajetória de vocês, corrija as ações de vocês, corrijam a conduta de vocês, porque vocês estão completamente desalinhados do propósito, dos princípios e dos valores que eu estabeleci para vocês. Se nós tomarmos aí, durante essa pandemia, um termo que começou a ser muito usado é um tal de o novo normal. Não sei quantos aqui já ouviram falar essa expressão, um novo normal. Quando eu fui pegar um significado desse termo, interessante que ele fala assim: pode ser entendido como a nova forma de viver, que irá garantir a segurança e a sobrevivência da população. Portanto, o termo refere-se principalmente às ações cotidianas e à nova maneira de se relacionar, considerando as mudanças enfrentadas durante a pandemia, mas estão sendo utilizados disso para estabelecer novos padrões. É aqui que está uma preocupação para nós. Quando se fala de novo normal, que diz respeito às nossas ações, corriqueiras, do dia a dia, relacionadas assim à saúde, tipo assim, a pessoa está gripada, aí agora ela faz uso de uma máscara, até para poder proteger o outro, lava-se mais as mãos, tudo bem, mas agora, a partir desse princípio, a partir desse termo, muitas outras coisas têm sido introduzidas no meio da sociedade, com a justificativa que diz que é poder preservar a vida do outro. Deixa eu dizer para você uma coisa: eu e você somos seres sociáveis. Nós necessitamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Se por um tempo foi necessário haver esse distanciamento social, isso não pode ser algo duradouro, que dura para sempre, indiscriminadamente, fazer de qualquer maneira. Eu e você precisamos uns dos outros. Somente estando juntos
é que coisas como amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, carregai o fardo uns dos outros, consolai-vos uns aos outros, honrai-vos uns aos outros, é que fará sentido. Nós não podemos deixar que algo que é real, que é essa pandemia, simplesmente anular padrões, princípios que existem na humanidade desde que o mundo é mundo. O próprio paraíso não foi possível, não teve condições de suprir a solidão de Adão. A gente tem falado isso aqui repetidamente. Adão estava num paraíso, sem nenhum problema. As coisas eram perfeitas, mas nem o paraíso foi capaz de suprir a solidão do ser humano. Deus enxergou essa solidão do homem e fez para ele uma companheira. Nós necessitamos uns dos outros. Amém, meu irmão? Amém? Mas baseado nesse novo normal, algumas coisas têm sido introduzidas aí e têm alterado alguns padrões de condutas. Meu irmão, nada justifica mudança de princípios, de valores, de propósito da igreja na terra. Nada. Nós não podemos aqui mensurar detalhadamente como era a vida do povo de Israel naquela época, na época em que Jeremias ele profetizou. Não temos assim os detalhes mínimos, tem muita coisa que a gente vê aqui. Vê pessoas que serviam a outros deuses e chegavam e ofertavam ao Senhor sacrifício. Pessoas que adoravam outros deuses, mas chegavam no dia de uma festa que Deus havia estabelecido para o povo, e então cantava, adorava lá ao Senhor. E foi por isso que Deus trouxe uma repreensão dizendo: vocês honram-me com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês precisam alinhar o seu coração com aquilo que sai dos seus lábios. Vocês precisam alinhar aquilo que vocês professam ser com as suas condutas diárias. Vocês precisam alinhar aquilo que vocês ensinam como princípio e as suas atitudes uns para com os outros e para comigo. Quando Jesus encontrou aquela mulher no poço de Jacó, das conversas girou em torno de adoração. E a mulher falou assim: olha, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, outros dizem que é aqui. Mas Jesus virou para ela e disse assim: olha, chegará um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já não vai ser mais a questão de local, vai ser a pessoa. Aquilo que nós professamos ser, ela tem que se transformar em ações práticas de conduta no nosso dia a dia. Aquilo que falamos aqui entre quatro paredes tem que ser realidade no mundo lá fora, diante das pessoas. Aquilo que eu coloco diante ou debaixo do braço, hoje, até dentro do bolso, que é a Bíblia online, né, e tal, tem que ser transformado em ações práticas no nosso dia a dia. Então, o profeta, ele chama o povo agora. Vocês precisam alinhar aquilo que vocês andam falando com aquilo que vocês têm vivido durante os dias. Se nós pegarmos aí, eu não sou especialista em alinhamento de carro, nem conheço, o que eu conheço é baseado em ver vídeos de YouTube ou quando levo o carro para poder alinhar. Mas o que é um consenso entre aqueles que trabalham na área? Quando fala de um carro desalinhado, eles falam que é um carro que não anda em linha reta. É um carro que, se você soltar o volante, o bichinho quase entra na garagem sozinho, faz a curva sozinho. Né? Uma das primeiras coisas que se identificam num carro desalinhado é com relação ao pneu. Vai lá, o pneu pode estar tudo calibradinho, bonitinho, mas se o carro estiver desalinhado, começa a desgastar, ou do lado de fora ou do lado de dentro do pneu.
né? Você pode chegar em casa, dar uma olhadinha, se tem um tempinho que você não leva o carro aí para fazer um alinhamento, dá uma olhadinha lá. De repente, na hora que você olha assim, o pneu está, os frios está bonitinho. Mas se você der uma olhadinha para o lado de dentro, talvez ele já está igual a mim assim, né? Quase, bem carequinha. Entendeu? Se passar numa guimba de cigarro acesa, é perigoso furar o pneu, né? Tem que estar atento a isso. Então, há um consenso. Falando assim, dos pontos que se observa nitidamente é esse desgaste irregular do pneu. Isso aponta para um carro desalinhado. E um carro desalinhado, ele pode causar, assim, ou trazer sérios danos, né? Um deles é esse desgaste do pneu, e outro, se tiver numa estrada, às vezes precisa frear assim, de uma maneira brusca e tal, ele pode não corresponder àquilo que você está querendo. Você, às vezes, tem que pisar no freio rápido, aí você pensa que ele vai continuar reto assim, às vezes ele sai para o lado. E isso pode ser perigoso. E isso é uma das características de um carro desalinhado. E trazendo isso para nós, baseado naquilo que o profeta ele fala com o povo de Israel, para eles poderem corrigir as ações, as condutas dele, assim como ocorre com um carro que roda nessas estradas, às vezes com buraco, lombada, chega nessa época de chuva aí aqueles remendos que foram feitos, né, chegou lá, joga lá 2 pazinhas de como é que fala? De piche, do asfalto, né? Bate lá assim e tal, aí chega nessa época de chuva, vai soltando tudo, né? Aí você não sabe se você está num rally, né? O carro estava aqui, trem todo, ponto, acaba com o carro, né? Então são diversos tipos de estrada que existe aí para o Brasil afora. Da mesma maneira, irmãos, é a nossa vida cristã. Nós estamos neste mundo, percorrendo por diversas estradas, algumas boas, outras não tanto assim. São das mais diversas situações, seja em casa, seja no casamento, no relacionamento com os filhos, seja numa empresa, seja no trabalho cotidiano, no dia a dia, no relacionamento com os amigos, parentes, conhecidos, desconhecidos. São muitas as estradas que nós percorremos ao longo da nossa jornada aqui na Terra. E muitas são as situações que às vezes vai desgastando. Muitas são as situações que às vezes vai gerando assim tristeza, dor, raiva, angústia. Passamos por semanas às vezes complicadas, difíceis. Meu irmão, nós passamos mais tempo nos relacionando com as coisas deste mundo do que aqui dentro do templo, aqui dentro da igreja. É só você contar as horas, quanto tempo você passa aqui dentro da igreja e quanto tempo você passa lá fora. Nós estamos convivendo mais com situações, circunstâncias, resultados, com coisas que vai contra aquilo que a palavra do Senhor nos ensina como princípio, como valores, como propósito. Somos desafiados a todo instante. É um desafio para nós dirigir nessas ruas, nessas estradas. E não é verdade, irmãos? É um desafio para nós. É a mesma coisa, irmãos, na nossa caminhada cristã, na nossa vida diária. É um desafio. E o que o Senhor ele trouxe ao meu coração, baseado nesse texto aqui, é que estamos rodando nesses diversos tipos de ruas, que afetam a nossa vida, podendo gerar desalinhamento dos nossos princípios, dos nossos valores e dos nossos propósitos como igreja. A nossa vida diária, o rodar por diversas ruas dessa nossa existência aí, pode fazer com que o alinhamento com aquilo que é princípio, com aquilo que é valor, com aquilo que é propósito do céu, comece a se desalinhar. E é isso que o Senhor ele traz para mim e para você nessa noite. Nos alinharmos novamente com os céus. Nós precisamos nos alinhar novamente com os céus. É preciso fazer uma análise da nossa vida e saber aonde está gastando mais de forma irregular, em alinharmos aos céus. Amém, irmãos? Para que o estrago não seja pior. A história, e essa semana nós haveremos de comemorar aí
o aniversário da Reforma Protestante, e um exemplo claro, histórico, de o quão desastroso pode ser quando a igreja ela se desalinha dos princípios, valores e propósitos dos céus. Quão danoso pode ser quando nós nos desalinhamos daquilo que o Senhor ele tem para nós. Traz um exemplo claro. Essa semana completa aí, não sei se é 503 ou 504 anos da Reforma Protestante. Mas a igreja ela se desalinhou tanto de princípios, valores e propósitos para os quais ela fora estabelecida, que os estragos foram grandes demais. Se você olhar para a história da Reforma Protestante, aquilo que antecedeu a Reforma, isso vai mostrar o quanto a igreja se desalinhou de valores, princípios e propósitos para os quais ela foi estabelecida na terra. Algo que para nós hoje parece assim, até difícil de acreditar, mas infelizmente, olhando para aquilo que às vezes tem acontecido no meio cristão, quase que se necessita de uma outra reforma. Mas algo que ficou bem conhecido pós-reforma é um termo que se torna atual, quando ele fala assim que uma igreja reformada sempre reformando. Não é porque há cerca de 500 anos atrás houve essa reforma que agora acabou, não tem mais problema, não. Aquilo foi um pontapé para que a igreja se despertasse, para que algo daquela natureza não viesse a ocorrer novamente, que a igreja não se desalinhasse de tal ponto, trazendo tanto dano à sociedade. Porque quando a igreja ela se desalinha dos propósitos, dos princípios, dos valores estabelecidos por Deus para a igreja dele, a sociedade sente, a família sente, o bairro sente, a cidade sente, a rua sente. Porque Deus estabeleceu a igreja dele. Deus ele não terceirizou, presta bem atenção, Deus não terceirizou a obra dele. Ele continua governando sobre todas as coisas, o reino dele continua governando sobre todas as coisas. Mas ele estabeleceu uma agência desse reino na terra, que é a igreja, para poder ensinar, mostrar o caminho, expressar com ações e condutas, valores, princípios e propósitos para a humanidade. E no exato momento em que esta igreja se desalinha desses valores, princípios e propósitos, tudo ao redor sofre. Deus estabeleceu o povo de Israel para ser referência para as nações ao redor. Deus queria fazer da nação de Israel como um protótipo para aquilo que seria para toda a humanidade. Mas o Israel daquela época se desalinhou dos princípios, propósitos e valores estabelecidos por Deus. E o estrago foi grande. Quando houve a reforma protestante, a igreja estava desalinhada. E o estrago estava sendo grande. Se nós olharmos para o mundo hoje, nós veremos o mundo que sofre, um mundo angustiado, um mundo cheio de doenças psicossomáticas, doenças que não aparecem em exames, doenças que não podem ser vistas a olho nu. Vendo as pessoas carregadas de problemas psicológicos. A oração que foi ministrada aqui pelo pastor Flávio, trazendo para a nossa reflexão essa alegria da salvação, de ter essa salvação em Jesus, seu chefe, o carro condutor da nossa vida, da nossa existência. Isso tem que ser uma realidade em nós. Isso tem que ser verdade em nós. E Davi, ele fez essa oração: restaura o Senhor a alegria da salvação. Eu e
e você precisamos ser referência para este mundo. Em nossas condutas, em nossas ações. A palavra que sair da nossa boca, ela tem que necessariamente transmitir graça e vida às pessoas. Agora, como alinhar essa vida aqui? Uma delas é pela palavra. Como alinhar a minha vida aos céus? Um dos pilares da reforma protestante é só as Escrituras. Porque a igreja havia se desalinhado, se afastado. Vários ensinos haviam sido estabelecidos. Vendia-se indulgência, vendiam-se a graça, vendia-se o perdão, vendia-se o lugar no céu, vendia a libertação do purgatório, algo que foi criado, que não existe. Para que através dessas coisas as pessoas pudessem angariar fundos, dinheiro, recursos. Infelizmente não é muito diferente dos nossos dias, onde curas são vendidas, onde bênçãos são atreladas a recursos financeiros, aonde você faz um voto financeiro e então te dá a promessa que algo vai ser resolvido na sua vida, que determinada bênção vai ser alcançada baseada no tamanho do seu voto financeiro. A igreja daquela época se desalinhou tanto da palavra, fugiu tanto da palavra, se afastou tanto da palavra, que um dos pilares da reforma protestante é só a Escritura. Essa palavra precisa ser real, presente, verdadeira em nossas vidas diariamente, para nos alinharmos ao céu. Paulo, ele escreve aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 10, dizendo assim que há muitas vozes no mundo. Esse versículo ele foi escrito dentro de um contexto, mas eu queria usar desse versículo aqui para mostrar para nós que existem muitas vozes aí no mundo, e a igreja ela tem dado ouvido a essas muitas vozes. Mas a única voz que eu e você precisamos dar ouvido e atenção é a voz que ecoa daqui. Daqui. A palavra do Senhor nas nossas vidas. Se quisermos nos alinharmos novamente aos céus, começamos pela palavra do Senhor. Outra coisa é treinar a nossa mente com aquilo que pertence à eternidade. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso de 1 a 3, quando ele diz assim, olha, portanto, se eu e você já nos ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Treinar nossa mente, ainda que nós estejamos vivendo nessa terra, ainda que a gente estejamos andando por diversos tipos de ruas nessa terra, ruas essas que têm essa capacidade de nos desalinharmos, desalinhar a nossa vida. Isso é um fato, mas algo que tem que ser um fato também é que nós podemos nos alinhar novamente. Amém, irmãos? Se o nosso carro, ele se desalinha andando por essas mais diversas situações aí das estradas, e nós então levamos para um especialista, e ele vai alinhar o nosso carro, e ele vai andar certinho, o volante, a direção estará agora equiparada às rodas, então vai andar certinho, não vai desgastar mais. Nós podemos, irmão, a todo instante, voltar para esta palavra, treinar nossa mente com as coisas que são da eternidade. Nós estamos neste mundo, estamos sujeitos às coisas deste mundo, mas nós não podemos ser controlados pelas coisas deste mundo. E todas as vezes que isso acontecer, voltemos, irmãos, para esta palavra e deixemos que esta palavra nos alinhe novamente. Quando nós nos depararmos com situações que parecem nos tirar a esperança, parecem nos tirar a alegria,
parece nos tirar a sensatez. Voltemos para a palavra. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará. Eu creio num Deus que é presente. Eu creio que um Deus que disse que no mundo teríamos aflições, mas para que eu tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Precisamos nos alinhar novamente, pensar nas coisas que são da eternidade. Só nessas coisas ruins, pastor? Não, nas coisas boas também. Para não deixarmos que as coisas boas, irmãos, façam com que a gente se enraize ainda mais nessa terra. Muito pelo contrário. Para que possamos vigiar em todo tempo. Pensar nas coisas que são de cima. Nas coisas concernentes à eternidade. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, verso 19 até o 21, ele fala assim: olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem e tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem o ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus então está ensinando aqui a respeito de eu e você não adquirir nada nessa terra, não ter nada nessa terra, não usufruir nada dessa terra, não ganhar nada nessa terra, não buscar às vezes uma qualificação, um patamar melhor na nossa vida. Não, não é isso. O princípio aqui estabelecido é que valores têm movido as nossas vidas. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Porque se aquele tesouro for tirado, arranca-se o seu coração também. Nos alinharmos, pensar as coisas que são do alto e trazer elas para aqui, para a terra. Amém, meu irmão? Amém? Aleluia. E por fim, permanecendo no caminho. Se nós queremos, irmãos, alinhar a nossa vida ao céu, é permanecer no caminho. Uma coisa que jamais vai acontecer é que não se alinha as rodas fora do carro. Não tem como você pegar as rodas lá do seu carro. Eu chamo o Alex, que o meu carro está meio desalinhado. Tem como você levar minhas rodas lá para poder alinhar? Aí ele vai chegar lá na oficina, lá no carro. Aqui, um amigo meu ali está com o carro desalinhado. Eu trouxe as rodas aqui para poder alinhar. Ele vai falar assim: ó, filho, tem como alinhar assim eles, não, meu? Pode até se fazer o balanceamento, né? Tira as rodas lá, faz isso individual. Mas não tem como alinhar sem o carro, não. As rodas têm que estar no carro. Meu irmão, não tem como nos alinharmos ao céu fora do caminho. Por isso Deus chamou e repreendeu o povo de Israel. Vocês honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você faz uma coisa com a boca, mas as suas ações são completamente diferentes. Se queremos nos alinharmos com o céu, meu irmão, é necessário que eu e você permaneçamos no caminho. Não se tira a roda do carro para poder alinhar. E Jesus, ele falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não se pode estar neste caminho e continuar agindo conforme os princípios, valores e propósitos deste mundo. Amém? Não se pode estar nesse caminho e continuar a viver os princípios, valores e propósitos deste mundo. E um exemplo para nós é Demas, um homem de Deus, cristão. Homem esse que o próprio apóstolo Paulo fez questão de citar ele em duas das suas cartas. Lá em Colossenses 4, versículo 14 e Filipenses 1, versículo 24. Quando ele inicia a carta, ele já saúda o povo ali, né, em nome de alguns irmãos, e dentre esses irmãos estava Demas.
E lá em Colossenses, na sua despedida, quando ele vai despedir do povo, ele fala assim, olha, um abraço aqui do povo aqui, né, o meu e tal, fala alguns irmãos, e Demas também estava lá. Mas eis que acontece que aquele que era cooperador, aquele que era uma companhia, até quando Paulo estava preso da primeira vez, o cooperador se torna um desertor. Porque Paulo, na sua carta a Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, ele diz assim, porque Demas me desamparou, porque tendo amado o presente século, foi para Tessalônica. Demas, ele não se alinhou aos céus. Talvez não percebeu que as suas ações e condutas estavam levando para um desalinhamento dos propósitos, princípios e valores da eternidade. Lembra que eu disse que se nós não prestarmos atenção nesse alinhamento do carro, ele pode gerar problemas, às vezes até drásticos. Pode se levar desde um pneu e desgastando só de um lado, vai afinando só de um lado, só de um lado, só de um lado. Às vezes a pessoa pode estar em uma velocidade mediana, um pneu desse estoura e o problema pode ser bem grave. Se não prestarmos atenção naquilo que tem desalinhado o nosso carro, se não prestarmos atenção nas manutenções que devem ser feitas costumeiramente. A mesma coisa precisa ser feita em nossas vidas. Demas, ele não se atentou para isso. Um homem que aparece em 2 cartas, saudando os irmãos de 2 igrejas diferentes. Paulo agora escreve a Timóteo, dizendo para ele, Senhor, precisa ir de uma companhia, preciso que alguém venha me ver, porque Demas, tendo o amado presente século, me desamparou. Que o Espírito Santo do Senhor me ajude e ajude a você a nos alinharmos constantemente, todas as vezes que nós percebermos que alguma área da nossa vida está se desgastando por conta deste mundo. Porque se não atentarmos para isso, o fim pode ser esse, as coisas desse mundo nos seduzir de tal maneira, e então abandonarmos aquilo que é princípios, valores e propósitos eternos. Porque tudo nessa vida vai passar um dia. Um dia todas essas coisas vão passar. Mas a nossa vida com o Senhor, essa permanecerá para sempre. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude. Amém, irmãos? Assim como Jeremias, ele trouxe essa palavra para o povo de Israel, emendai, corrigir os vossos caminhos, as vossas ações. Então Deus cumprirá o propósito dele sobre a vida de vocês. Há um propósito de Deus estabelecido há quase 2000 anos atrás, sobre a igreja dele. Você é a igreja dele. Você que nos vê é a igreja dele. Que o Espírito Santo nos ajude. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse assim uma autoanálise da vida. E que nós prestássemos atenção. Sabe aquela análise que eu tenho certeza que quando chegar em casa, se já tem um tempinho que não fez o alinhamento do carro, você vai dar uma conferida nos pneus para ver se não está se desgastando. Geralmente gasta do lado de dentro, que é até mais difícil da gente perceber. Eu queria que o Espírito Santo nos conduzisse por alguns momentos a áreas da nossa vida que tem sofrido tanta influência deste mundo e a gente, sem perceber, está se desgastando.
coisas que eram firmes, convicções que eram firmes a respeito da vida com Deus, a respeito da eternidade. Que o Espírito Santo nos leve até lá, para ver se continua alinhado aos princípios, valores e propósitos da eternidade. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a um alinhamento novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que eu ouvi de um dos especialistas nessa área é que ele diz que alguns desgastes são às vezes imperceptíveis. Ele disse que às vezes o volante ele pode estar até alinhado, mas às vezes um pneu ele pode estar um pouquinho inclinado para dentro, para fora, e isso gera desgaste. E Jesus ele nos orientou para que nós não desviássemos nem para a direita e nem para a esquerda. E não é um pouquinho ou um pocão, é para não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, nem para aquilo que eu acho que é completamente errado e aquilo que eu acho que não é tão errado assim, mas que eu e você permaneçamos naquilo que o Senhor ele tem ministrado sobre o nosso coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eu permaneça neste caminho, que eu viva essa verdade e que eu tenha essa vida em mim, e não só em mim, mas que possa se cumprir em mim aquilo que Jesus falou para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu tenho para te dar, do seu interior há de jorrar um rio de água viva, e que possa saciar a sede daqueles que estão ao meu redor. Pai Santo, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, pela tua bondade, pelas tuas muitas misericórdias. Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem cuidado de nós. Deus eterno, nós não somos bons, nós somos cheios de falhas, Senhor. Às vezes um buraquinho não precisa nem ser um buracão na estrada, um buraquinho, Deus, é capaz, ó Pai amado, de desalinhar, Deus amado, a nossa vida, Senhor. Deus, mas que nessa noite o Espírito Santo do Senhor possa trazer, ó Deus amado, uma restauração nas áreas que precisam ser restauradas. Possa nos alinhar novamente nas áreas que precisam ser alinhadas novamente. Às vezes nos deixamos levar, ó Deus amado, pelas circunstâncias, pela situação, pelos momentos, Pai. Às vezes nós achamos, ó Deus amado, que as pessoas estão satisfeitas pelas nossas ações, pelas nossas condutas, que estamos pareando com elas, mas na realidade, ó Deus amado, o que elas querem, o que elas necessitam, ó Deus amado, é ver em nós convicções firmes, fortes, que elas vejam em nós uma verdade viva e verdadeira, Pai. Por isso, no nome de Jesus, Deus, faça que seja fácil em nossos lábios a palavra do Senhor. Faça, Senhor Deus amado, que seja fácil em nossas ações, atitudes que correspondam, Deus amado, à Tua palavra. Faça, Deus amado, que haja, Deus amado, em nossas ações, em nossas palavras, no nosso modo de vida, que possa realmente exalar o bom perfume de Cristo. A Tua palavra diz, ó Deus amado, que nós somos como uma carta viva. Nós somos lidos, ó Deus amado, por todos os homens. E que ao ler, ó Deus amado, essa carta, gere vida, gere alegria, gere satisfação, gere mudança de vida, gere mudança de comportamento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui a Tua igreja, eis aqui as que nos acompanham. Eu peço ao Senhor, Deus, siga nos fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa dar uns toques em nós e que a gente possa perceber esses toques. Olha, está precisando alinhar isso. Olha, está se desgastando nessa área. Pai, nos torne sensível à voz do Senhor, para que aonde o Senhor nos colocar, as pessoas possam testemunhar que as nossas ações, elas estão alinhadas à Tua palavra e aquilo que é propósito, princípio e valores da eternidade. E que não somente isso, mas que elas queiram abraçar e viver o mesmo princípio, Pai. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno. Aleluias. Santo é o Senhor, Pai. Louvado pelo absoluto nome de Jesus. Louvado pelo absoluto nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Os irmãos podem se assentar. Despeço aqui dos irmãos aqui do YouTube, que o Senhor te abençoe a sua casa, a sua família, a sua semana, em nome de Jesus, amém? Irmãos,